Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Geforte 1000 e vamos para mais um vídeo. Agora a gente vai falar de Copa do Brasil e vamos falar da Copa do Brasil de 2014. Sim, numa Copa do Brasil que ocorreu há 10 anos atrás, né? Lembrando que eu tô gravando esse vídeo em abril de 2024, né? Bom, então faz quase 10 anos, então praticamente 10 anos, né? Enfim, e foi uma Copa do Brasil maluca, histórica, né? Para começar, né, o campeão de 2014 foi o Galo, né, o Atlético Mineiro, que enfim conquistava pela primeira vez a sua primeira Copa do Brasil, né. O Atlético Mineiro, que tinha quase a base do time que foi campeão da Libertadores, né, um ano antes, né, chegou em 2014 e tal, né, o time teve umas mudanças ali durante o ano. O Ronaldinho Gaúcho, que era o grande craque do time, saiu, né, no meio da temporada, tal, foi jogar no futebol mexicano, enfim. O Atlético perdeu algumas peças, mas soube se recompor ali, né? Trouxe de volta o ídolo Diego Tardelli, né? Aproveitou ali um pouco a base, né? Que tinha Carlos, um tal de... não vou lembrar de quem agora. Mas enfim, tinha um time interessante ali, né? Jogadores jovens, com experientes, né? E o técnico do Galo, né? Era o Levir Coupe, né? Bom, lembrando que essa Copa do Brasil mudou, tal, né? Os campeões... Não, os times que jogavam a Libertadores, né? Jogava a Copa do Brasil também, né? Começou né, do ano anterior e seguiu, né? Até os dias atuais, né? E entrava já nas oitavas, né? E o Galo, né? Como está também jogando a Libertadores 2014, né? Estreou já nas oitavas de final. E nas oitavas de final, o Atlético enfrentou o Palmeiras, né? O Palmeiras que não estava bem ainda, né? Não estava com esse time vencedor que é o time atual aí, né? Só no ano seguinte que o Palmeiras mudaria de patamar, enfim. Mas até 2014 o Palmeiras estava ainda com um time fraco, ainda um time horroroso, né? E ainda assim era ano de centenário, né? Do Palmeiras, né? Só que o Palmeiras, né, não mostrou que veio, né? Enfim, o Atlético era favorito, né? E o Atlético confirmou o favoritismo, né? O time venceu o Palmeiras em São Paulo 1-0 e confirmou a classificação vencendo no Horto, né? Na Independência por 2-0. Aí nas quartas de final, bom, a partir das quartas, né, e semifinais vai começar a sucessão de milagres do Galo, né. A partir das quartas, o Atlético enfrentou o Corinthians, né. O Corinthians que estava ali oscilando na temporada, tal, fazendo uma campanha boa no Brasileiro, mas o time não empolgava a torcida, tal, mas ainda tinha um time forte ali, um time aguerrido, né. Tinha alguns remanescentes do time campeão mundial de 2012, né, como Cássio, né, como Guerreiro, enfim. O Corinthians estava meio que oscilando, mas estava ali, né? O primeiro jogo seria em São Paulo, né? Na Arena Corintiana, e o jogo de volta seria no Mineirão. No jogo de ida em Itaquera, o Corinthians joga melhor que o Atlético, vence por 2-0 e fica com uma boa vantagem, né? Pro jogo de volta. E muitos achavam que o Atlético não ia conseguir reverter, né? Até porque o Corinthians era um time que jogava forte em casa e fora de casa costumava jogar para pelo menos empatar, tal, sabe? Até porque o técnico desse time do Corinthians era o Mano Menezes, né? Que tinha retornado ao clube, né? Enfim. E muitos achavam que o Galo não ia reverter, né? Só que o Galo voltou àquela hora do famoso eu acredito, né? Que foi forte na Libertadores 2013, né? E aí em 2014 não ficou atrás, né? E a torcida do Galo lotou mais ou menos o Mineirão, né? O Mineirão não estava assim tão lotado, mas estava com bom público. E a torcida do Galo, né, com aqueles gritos de eu acredito, né, milagre, não sei o que e tal. Só que aí o Corinthians dá uma ducha de água fria, né? No primeiro tempo o Corinthians sai na frente com o Guerreiro, né? E aí é 3-0 no agregado, e aí você pensa, pô, agora já era, né? O Atlético nunca vai conseguir reverter, né? Mas o Atlético foi persistente, foi para cima, encurralou o Corinthians. O Galo empatou no primeiro tempo, virou ainda no primeiro tempo 2-1, e aí a torcida começou a acreditar, né? Veio o segundo tempo, o jogo ficou equilibrado e tal, mas só que aí o Atlético fez 3-1 aos 29, 30 do segundo tempo, e aí o Mineirão foi a loucura, né? Porque bastava mais um gol do Atlético para o Atlético se classificar. E o Atlético foi tudo para cima, tá? E aí aos 38, 39 do segundo tempo veio o quarto gol, né? Marcado pelo zagueiro Ed Carlos, experiente zagueiro Ed Carlos, aquele que jogou no São Paulo, enfim. E aí o Mineirão foi a loucura, né? E aí o Atlético segurou 4-1 e aí conseguiu o milagre da classificação, né? O Atlético eliminava um grande time, né? Que era o Corinthians, né? E o milagre foi feito, né? O primeiro milagre. O segundo vocês vão ver agora. Semifinais da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro enfrentou o Flamengo, né? Sim,
Flamengo e Atlético, né? Sempre tem aquela rivalidade, né? Por conta dos anos 80 e tal, né? E os dois times nunca se bicam, né? Sempre teve uma rivalidade forte, né? Flamengo naquela altura, né? Não era um time forte ali, né? Mas estava se reconstruindo financeiramente, né? No Brasileiro fazer uma campanha apenas para não cair, né? E na Copa do Brasil estava indo longe, né? O Flamengo era treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, né? E tinha alguns jogadores interessantes ali, tinha Canteiros, tinha Chicão, zagueiro, né? É, tinha um atacante brasileiro barra croata, que era o Eduardo da Silva, enfim. O Flamengo tava com um time com o que tinha, né? E adivinha, o primeiro jogo seria fora, né? E o jogo de volta no Mineirão. E mesmo a reprise das quartas. O Flamengo no Maracanã faz 2-0, né? E todos achavam que o Atlético não ia conseguir de novo, né? Tipo, o Atlético conseguiu, beleza, né? Contra o Corinthians e tal, mas contra o Flamengo não vai acontecer de novo, né? E aconteceu de novo. Aquele time, além de forte, né, do Galo, era um time forte mentalmente e era muito aguerrido também, né? Não desistia, né, de conseguir as viradas, né? O Flamengo começa saindo na frente, 1-0, gol do Everton, né? E aí, né, todos achavam que o Atlético não ia ter forças, né? E o Atlético dessa vez demorou para conseguir a vitória, viu? Só no segundo tempo que o Atlético foi lá com tudo para cima, botou Luan, botou Carlos, botou Diego Tardelli, ou seja, o Leverkusen jogou todo mundo pro ataque, né? E deu certo, né? O Atlético empatou, o Atlético virou, aí a torcida voltou a acreditar, né? O grito do eu acredito. E aí o Atlético foi para cima, fez 3-1. E aí aos 43, 44 do segundo tempo veio o quarto gol ali, um quarto gol meio chorado ali, num bate-rebate ali e tal, e aí a bola sobrou pro Luan, né, o Luan, o guerreiro Luan, né, o menino maluquinho, né, 4-1, e outro milagre consumado do Atlético Mineiro, né, na Copa do Brasil, e foi incrível, né, quer dizer, duas façanhas épicas contra dois times de massa, que era o Corinthians e o Flamengo, né, pô, conseguiu isso, esse time tem que ser campeão, né. E a final da Copa do Brasil foi nada mais, nada menos que o maior rival, né, do Atlético, o Cruzeiro, né? Cruzeiro que naquele ano, né, era bicampeão brasileiro, era um grande time na época e tal, né? E a final mineira seria uma final, né, sem favoritos, né? Só que aí é o seguinte, o primeiro jogo seria no Horto, né? Mando do Atlético, e no jogo de volta no Mineirão, o Cruzeiro seria o mandante, né? No primeiro jogo, o Atlético não deu chances pro Cruzeiro, né? Jogou com muita raça, não deixou a Raposa respirar. E o Atlético fez uma boa vantagem, venceu por 2-0, né? E aí no jogo de volta, né? O Cruzeiro tinha acabado de conquistar o Brasileiro, né? E ainda acreditava numa virada, né? Só que aí o Atlético não deu chance pro Cruzeiro e tal, né? E o Atlético venceu de novo, agora venceu por 1-0. E assim o Atlético faturava a sua primeira Copa do Brasil, né? Uma Copa do Brasil épica, uma Copa do Brasil de superação, né? De um time que tinha muita fé, que acreditava nas viradas, enfim. E o Galo era campeão da Copa do Brasil, né? Com todos os méritos, né? E é isso, né, gente? Bom, agora a gente tem que falar do time base do campeão de 2014, né? Bom, o time base do Atlético campeão de 2014 era Vitor, né? O São Vitor no gol, né? A defesa era Marcos Rocha, né? Leonardo Silva, Gemerson e Douglas Santos, né? O meio-campo, o Atlético nesse ano jogava com 3 no meio, né? Pra você ver que era um time ofensivo, né? O meio-campo era Leandro Danizete, né? Josué, o experiente Josué. Às vezes jogava o Rafael Carioca, né? E o homem de armação ali era o Dátulo, né? O Jesus Dátulo, né? E o ataque, né? Era Luan, né? Luan, o menino maluquinho. O Carlos, né? O moleque da base. E o centroavante era o Tardelli, né? O Diego Tardelli. Pra você ver que o time do Atlético, né? Em relação a 2013, ele estava um pouco mais fragilizado, né? Mas era, assim, ainda assim, um time forte, né? Enfim, um time competitivo e tal. E bom, gente, vocês agora vão ver o jogo do título do Atlético, tá? E a gente já volta para falar da surpresa e da decepção. Corre o William. Marcos Rocha foi mais rápido que ele. Cruzamento do Dátulo por cima. Tardelli!
Atlético é campeão da Copa do Brasil 2014. Uma longa espera, o Atlético levanta a taça da Copa do Brasil 2014. Gente, vocês viram aí o jogo do título do Galo, né? O Galo campeão em pleno Mineirão. Vamos falar agora da surpresa e da decepção, né, nessa Copa do Brasil. Pra mim a surpresa, né, foi o ABC de Natal, sim. O ABC de Natal que chegou até as quartas de final, né, desse campeonato, sim. O Elefante, né, de Natal fez uma campanha até histórica, né, para as pretensões que o ABC tinha. O ABC de Natal, né, ele eliminou o Desportiva Ferroviária, né, na primeira fase. Eliminou o Atlético de Goiás, né, o tradicional Atlético de Goiás, né. Na terceira fase o ABC passou pelo Novo Hamburgo, né. Aliás, né, era para o Novo Hamburgo passar, né, só que aí foi descoberto pela STJD que o Novo Hamburgo escalou jogador irregular, né, e aí melhor para o ABC, né, ou seja, o ABC passou por baixo do tapete, né, por culpa do Novo Hamburgo de ter escalado o jogador irregular. E aí chegou nas oitavas, né? O ABC enfrentou o Vasco da Gama, né? O tradicional Vasco, né? E o ABC conseguiu eliminar o Vasco, né? O ABC empatou em casa, né? Empatou em casa 1-1 e venceu fora por 2-1 em pleno São Januário e conseguiu eliminar o time Cruz Maltino, né? E nas quartas de final o ABC enfrentou o Cruzeiro, né? E quase que o ABC apronta, né? O ABC perde do Cruzeiro, né? No jogo de ida, mas só que em casa ele vence por 3-2, né? Só que aí, né? Por causa do gol fora, né? O Cruzeiro avançou e o ABC, mesmo em casa, né? Ficou pelo caminho. Ou seja, foi uma campanha de destaque, né? Do ABC de Natal, né? Agora vamos falar da decepção. E a decepção para mim foi o Fluminense, né? O Fluminense estava jogando a Copa do Brasil desde o começo, né? E o Fluminense foi muito mal, né, nesse ano, na Copa do Brasil, né? O Fluminense ainda tinha alguns jogadores interessantes ali, tinha Fred, tinha um time forte ali e tal, né? Tinha o goleiro, né, o Diego Cavalieri, enfim. O time do Flu, né, ainda era um time forte. O Fluminense eliminou o Horizonte do Ceará na primeira fase, passou pelo Tupi de Minas, né, na segunda fase. E aí na terceira fase o Fluminense enfrentou o América de Natal. No primeiro jogo em Natal o Fluminense vence por 3-0. Aí todo mundo pensa, acabou, né? Não vai perder a vaga, né? Não vai perder a vaga. Aí veio pro jogo de volta no Maracanã. O Fluminense esteve à frente do América por 2 vezes. E não é que o Fluminense conseguiu a proeza de tomar a virada e a goleada do América. Sim. O Fluminense tomou 2-2, 3-2, 4-2 para o América, 5-2 América. Ou seja, um dos maiores vexames do Fluminense, né, em Copas do Brasil, né? Quer dizer, com a vaga praticamente assegurada, o time conseguiu perder a vaga, tomou de 5 do América e foi eliminado em pleno Maracanã pelo América de Natal. Quer dizer, foi um vexame, né, na história do tricolor, né? Talvez um dos mais recentes, assim, um dos maiores, né? E foi muito feio, realmente, né, o que o Fluminense fez, né? Você vê, né, Copa do Brasil, né, já nessa época já começando a ficar mais restringido aos grandes, né, só que vez ou outra tinha ainda surpresas, né, mas enfim, então é isso, galera. Bom, falamos dessa Copa do Brasil heróica do Atlético Mineiro. A gente vai encerrar o vídeo, tá, espero que tenham gostado, comente, compartilhe o vídeo, deixa o like, nós vamos ficando por aqui, falou!